Sem limite. Oferecimento Maxi Lages. Aberta o ano todo para melhor atender você. Ligue 3621-2021. Olá, estamos começando mais um Sem Limite. Nosso bate-papo de hoje é sobre um assunto que afeta milhares de pessoas em todo o mundo e principalmente mexe com as famílias. A gente vai falar sobre o mal de Parkinson. Afinal de contas, que doença é essa? Será que a gente está muito perto de descobrir a cura? Quem está com a gente para bater um papo neste sábado é o Dr. Oswaldo Couto, que é neurologista e está aí num estudo, a gente pode falar ferrenho aí em cima dessa doença que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. Doutor, afinal de contas, o que é a doença do Parkinson, o mal de Parkinson, como comumente é chamada? A doença de Parkinson ela foi descrita por James Parkinson em 1817. Ele viu uma pessoa andando com dificuldade na rua, depois ele viu uma outra, então ele falou, tem alguma coisa errada aí. Ele começou a estudar o assunto e naquela época ele já definiu os sintomas. Então é uma perda de coordenação motora. Essa perda de coordenação faz com que a pessoa tenha dificuldade para andar e para se movimentar adequadamente. Ela perde a coordenação de movimento, então ela começa a tremer. Além disso, ela pode ter uma queda no tom da voz. Fica mais fraca. Mais fraca. Ela pode ter instabilidade postural. O que é isso? A pessoa tem dificuldade de se manter em pé, de se equilibrar. Então ela tem que usar muito mais força muscular para se manter em pé e andar, por causa dessas conexões que estão afetadas pela doença. Então são basicamente esses seis sintomas: tremor, dificuldade de postura, a pessoa fica mais travada e também fadiga, a pessoa fica muito fadigada. Esses são basicamente os sintomas. Agora, o que causa essa doença ainda continua sendo um mistério para a medicina? Continua sendo um mistério. É uma disfunção que a gente sabe genética. Poucas pessoas têm essa alteração genética. Isso dá em Parkinson mais jovem. Mas é uma predisposição em que a partir de uma certa idade, devido a certas condições, a pessoa desenvolve a doença. Geralmente a partir dos 60, 65 anos. Que condições seriam essas? Pois essas condições que a gente tem hoje em dia uma boa noção são intoxicações ambientais. Poluição, alimentos com muito agrotóxico e certos medicamentos também podem acelerar o processo. Ou seja, a gente pode dizer que nas cidades mais poluídas do mundo existe algum estudo revelando se há um aumento maior ou um número maior de doentes de Parkinson? Esse primeiro estudo foi feito no Canadá, onde eles notaram uma população maior de pessoas com Parkinson que moravam na zona rural. Ou seja, por quê? Mas espera, eu vou explicar. Era uma região assim altamente com agricultura com inseticida. Ah, ok. Então a substância do inseticida caía no lençol freático, eles tomavam aquela água do poço e eles tinham mais facilidade de desenvolver a doença. Então as pessoas com contato a essas condições externas, ou seja, inseticida, poluição... Um contato frequente. E se ela tiver predisposição... Ela pode desenvolver a doença. Aí ela desenvolve. O senhor estava falando no começo que um dos sintomas é o andar com dificuldade, o tremor. Como é que a pessoa pode perceber se de repente um tremor ou andar com a dificuldade está se encaminhando para o mal de Parkinson? Tá. O tremor é geralmente assimétrico, quer dizer, um lado é pior que o outro. Então, começa a tremer, às vezes, como se fosse assim, contar, e a pessoa vai se movimentar, como se estivesse contando dinheiro. Assim? Contando dinheiro. Esse é característico, mas tem outros tremores também um pouco diferentes. A dificuldade para andar, o passo fica mais curto. A gente chama de marcha em pequenos passos. Então ele não consegue dar passos mais largos, ele tem um passo mais curto, porque ele tem medo também de cair. A segurança dele, por causa do equilíbrio que o senhor comentou. Exatamente, ele perde o equilíbrio, então ele anda mais devagar para não ter problema de cair.
e tem a dificuldade também de força muscular para dar passos mais longos. Agora, todos esses sintomas, eles se desenvolvem rapidamente, ou seja, se a pessoa começa a ter dificuldade de andar, começa a apresentar os tremores, isso leva quanto tempo para uma dificuldade maior? Essa é uma boa pergunta. Isso é variável de uma pessoa para outra. Tá? Uma vez eu assisti um congresso, a história de um jogador de futebol da seleção inglesa que tinha doença de Parkinson. Aí ele falou assim, não, eu tenho isso faz tempo. Aí ele pediu alguns filmes de jogo de futebol, ele não mexia um dos braços, o braço dele, ele sempre parava e o outro braço só que ele mexia. Aquele braço já estava comprometido pelo Parkinson. Isso 10 anos antes dele ter o diagnóstico da doença. Ou seja, quer dizer, ele levava uma vida praticamente normal. Jogava futebol Jogava profissional. Futebol profissional. O senhor estava falando também, eu queria que o senhor fizesse um alerta, antes da gente continuar no próximo bloco, sobre as pessoas que se entopem de medicamentos. Ou seja, os medicamentos eles passam a ser tóxicos em determinado momento, o que pode comprometer todo o setor de locomoção. Esses medicamentos, eles competem com substâncias que são essenciais para a nossa coordenação motora, principalmente uma chamada dopamina. Então, eles bloqueiam a dopamina. Principalmente medicamentos, eu não vou falar o remédio, mas eu vou citar assim, usado para vertigem, para tontura, que o pessoal chama de labirintite. Precisa tomar muito cuidado, isso aí tem que ter orientação médica, tem um tempo certo de ser usado. Se usar demais, ele pode causar problema, ele pode dar um falso Parkinson, ou quem tem predisposição já entra no Parkinson verdadeiro. Ou seja, a pessoa tem tremores, tem tontura, tem dificuldade de locomoção, na realidade está se entupindo de remédio, está comprometendo aí a locomoção, o está equilíbrio. Piorando, além do que esses remédios também ajudam a entrar mais em depressão e aumenta o peso. Ou seja, vamos pegar uma pessoa que tem dificuldade para dormir. Ela toma um medicamento X, 3, 4 vezes por dia, 3, 4 comprimidos para poder tentar relaxar. Essa é uma grande candidata. Essa é uma candidata. Ok, então. Doutor Oswaldo, a gente vai fazer a primeira paradinha aqui no Sem Limite, daqui a pouquinho a gente volta, continuando esse bate-papo sobre o mal de Parkinson, uma doença que ainda é um mistério para a medicina e quem sabe a gente consegue aí descobrir o fio da meada para conseguir a cura. Fica aí que a gente volta já já, é só um instantinho.